Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é mais uma aula do nosso projeto Enem. Nosso projeto Enem é Eu Não Erro Mais. Eu não erro mais. Eu não erro mais. E antes da gente passar para a nossa aula, não esqueça, inscreva-se no nosso Instagram, receba informações, verifique nossas publicações, fique atento à nossa programação, vá na nossa plataforma, dá uma olhadinha em material teórico, exercício com gabarito, inscreva-se no nosso canal do YouTube para assistir essa e outras aulas incríveis. Você se lembra do 30K? Muito bem, agora vai ser o que mesmo? 50K! Ao infinito e ao Enem! É isso aí. Eu sou o professor Moraes, seu professor de Física do Escola Online. Solta a vinheta aí, DJ! Tudo bem? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos começar nossos estudos de hidrostática. Nós vamos dividir a hidrostática em dois momentos. A primeira parte, na aula de hoje, nós vamos ver a parte de densidade e vamos ver também o estudo da pressão. Na próxima aula, hidrostática 2, onde nós vamos ver o estudo do empuxo. Então, tudo que for a respeito de pressão será visto hoje e tudo referente ao empuxo no próximo encontro. Beleza? E a primeira coisa que a gente estuda na hidrostática 1, que é esse conceito de densidade, que é muito tranquilo. Densidade é a massa do corpo dividida pelo volume dele. A unidade do sistema internacional é o quilograma por metro cúbico. O que é muito bom a gente também saber é que, naturalmente, a gente vai esbarrar com questões em que não é dado para você um fator de conversão, mas a gente já vai entrar na prova já sabendo o fator de conversão. Mas que fator de conversão é esse? A gente sabe que a água tem a densidade de 1 grama por centímetro cúbico e a gente utiliza o sistema internacional em quilograma metro cúbico. Então, como é que eu converto grama centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico? Bom, de grama centímetro cúbico para quilograma metro cúbico, eu multiplico por 1000. E de quilograma metro cúbico para grama por centímetro cúbico, eu divido por 1000. Tranquilo? Tranquilo. Qual unidade que eu devo utilizar? O exercício vai dizer para você. E é importante que na hora da resolução exista homogeneidade entre as grandezas envolvidas. Legal? Senão a conta não vai bater, vai ser problema de casa decimal, é uma potência de base 10 que de repente não vai bater. Então, muito atento à sua conversão de unidade. Segunda parte é a ideia da pressão. A pressão, a gente aprende que é a força aplicada pelo corpo em uma determinada superfície, em uma determinada área. A força é dada no sistema internacional em newtons e a área é dada em metro quadrado. Então, unidade de pressão no sistema internacional é o newton por metro quadrado, que é batizada de Pascal. E isso é porque você não tem que ficar falando assim 100 newton por metro quadrado, você fala 100 Pascal. Existem outras unidades de pressão? Existem. Existe o ATM, o milímetro de mercúrio, existe o metro coluna de água. Então, existem várias outras unidades de pressão e que o exercício é que vai direcionar para a solução. A gente vai descobrir alguns valores que são importantes, que é da pressão atmosférica em cada uma destas unidades. Tranquilinho? Detalhe importante. Quando a gente estuda a pressão, nesse primeiro momento, normalmente a gente trabalha com a força que um corpo aplica numa determinada superfície. Pode ser, inclusive, a minha força-peso atuando no meu corpo. Legal. Nesse momento, eu estou com meus 2 pés no chão. O fato de eu levantar um dos pés não altera a força-peso. O que altera na superfície é a área. Como assim? Pressão é força sobre área. O fato de você mexer na área, você não altera a força aplicada. Então, a pressão e a área vão ser grandezas que vão ser inversamente proporcionais. Observe esse gráfico e a representação.
Veja as áreas de contato dos dois pezinhos na primeira situação e a área de contato dos pés na segunda situação. Você nota que quando você aumenta a área de contato, a pressão diminui. Vão ser grandezas inversamente proporcionais, ou seja, quando você dobra a área, a pressão cai pela metade, tripliquei a área, a sua pressão vai cair pela terça parte. Legal? Num outro momento, a gente pode querer estudar qual é a pressão exercida no fundo de um recipiente. Muito atento, não é a pressão que o recipiente exerce sobre a superfície, e sim a pressão que o fluido dentro do recipiente exerce no fundo dele. E para isso, nós temos o Teorema de Stevin. O Teorema de Stevin vai dizer para você que a pressão no fundo do recipiente é igual à pressão atmosférica, aquela que atua no ponto mais alto, mais a pressão gerada pela coluna do fluido em repouso, essa coluna hidrostática. Esse valor, inclusive, dessa coluna é dado pelo produto densidade, essa diferença de altura e a gravidade. E a unidade continua sendo Nm² ou Pascal no sistema internacional. Para pontos imersos no mesmo fluido, a uma mesma profundidade, ou pontos submetidos à mesma pressão, você vai dar um nome a eles de pontos isóbaros. Então, o que são pontos isóbaros? São pontos submetidos à mesma pressão. A aplicação legal que você tem para pontos isóbaros é no estudo dos vasos comunicantes. No estudo de vasos comunicantes, nosso objetivo é determinar a altura e a densidade, por exemplo, de um líquido desconhecido, mas que sejam líquidos imissíveis, exatamente para você poder identificar a altura de cada um. Então, a partir do momento que você identifica onde você tem os pontos isóbaros, você aplica o nosso Teorema de Stevin. E aí, você vai acabar com uma relação de igualdade, onde você vai ter densidade e altura de um lado igual a densidade e altura do outro. Preste bem atenção que, como existe um produto entre dois termos, significa dizer que a densidade e a altura vão ser grandezas inversamente proporcionais. Então, olhando para o vaso comunicante, é fácil você descobrir qual deles é que tem a maior ou tem menor densidade. O líquido menos denso consegue equilibrar uma coluna muito maior. O líquido mais denso, ele vai certamente equilibrar uma coluna menor. Princípio de Pascal. E o que o princípio de Pascal fala? Que a variação de pressão que você exerça num ponto do fluido é transmitida igualmente a todos os pontos do fluido e inclusive as paredes do recipiente. E aí está o princípio de funcionamento do seu macaco hidráulico. Olha o macaco hidráulico aqui em funcionamento. Você pensou que era um macaco? Não, esse é o macaco hidráulico. Legal? Você está vendo que à medida que você vai aumentando a pressão do lado, a pressão também do outro lado é sentida. Mas você nota a diferença entre as áreas envolvidas. Você pode notar que onde tem a menor área, você tem a menor força aplicada. E onde você vai ter a maior área, você vai ter a maior força aplicada. Muito legal. Você tem o nosso amigo Torricelli, que o cara inventou um negócio chamado barômetro. O barômetro é um medidor de pressão. Conta a história que ele se viu com um problema para, de repente, explicar por que você não conseguia bombear água com poços com uma profundidade superiores a 10 metros. E aí ele faz uma série de experimentos e acaba criando o que a gente chama de um barômetro. E um detalhe importante, a experiência dele, ele utiliza mercúrio na experiência. E por que ele utiliza mercúrio? Bom, porque ele já tem uma noção daquela ideia da pressão da coluna hidrostática. E nós já vimos aí que quando você trabalha com a pressão da coluna hidrostática, a altura e a densidade são grandezas inversamente proporcionais. Então o que ele fez? Vou trabalhar com mercúrio, que ele tem uma densidade de 13,6 gramas por centímetro cúbico, ou seja, 13,6 vezes maior que da água. Então, se eu pego um elemento com uma densidade muito grande, eu vou acabar encontrando uma altura pequena. Então, já partiu dessa informação que você também já sabe. Densidade e altura inversamente proporcionais. Aí o que ele faz? Ele pega esse tubo cheio de mercúrio, pega uma bacia
também cheia de mercúrio, e vira o tubo de mercúrio dentro da bacia. E à medida em que o mercúrio vai descendo, na parte superior do tubo, nada é reposto, ou seja, ele está criando vácuo no ponto mais alto desse tubo. E à medida que vai descendo até chegar numa condição de equilíbrio. Que condição de equilíbrio é essa? A condição em que a pressão externa e a pressão interna na base do seu tubo vão ser iguais. E aí, se você não tem diferença de pressão, você não vai gerar uma variação de força. E aí, a coluna fica em equilíbrio. E o que é um detalhe interessante é que, independente do formato do tubo que o nosso amigo Torricelli utilizou, essa coluna sempre estabilizava a 76 centímetros, ou se você preferir, 760 milímetros de mercúrio. E é daí que a gente diz que 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. Partindo dessa ideia, você pode utilizar qualquer líquido e certamente com fluidos diferentes você vai ter alturas diferentes. Então você pode utilizar com vinho, você pode utilizar com álcool, com óleo e cada um deles vai parar numa determinada altura, que você inclusive pode até prever. E aí, se você fizer, por exemplo, com a água, certamente você fazendo essa experiência e imaginando a condição de que um ponto na superfície da bacia de mercúrio e um ponto na superfície da bacia de água vão estar submetidos à mesma pressão, vão ser pontos isóbaros. Só que em função das densidades, um vai parar numa altura de 760 milímetros e o outro para numa altura prevista de 10 metros. Então quer dizer que 1 atm equivale a uma coluna de 10 metros de coluna de água. Então aí a gente ganhou mais uma relação. 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio ou ainda 10 metros de coluna de água. Gente, essa informação de 10 metros de coluna de água te ajuda demais em exercício, porque afinal de contas você já sabe que cada 10 metros de profundidade você ganha um atm. Então, se um peixinho tiver a 5 metros de profundidade, a pressão total sobre o peixinho vai ser de 1 atm lá de fora, mais o equivalente a 5 metros de coluna de água, que vai te dar meio atm. Qual é a pressão total sobre o peixinho? 1,5 atm. Não é legal essa aí da pressão da coluna de água? Então você guarda essa informação. Cada 10 metros de coluna de água equivale a 1 atm. Dá para resolver muita coisa a partir de regra de 3. Beleza. Vamos lá então na resolução das nossas questões. É a questão do Enem de 1999, que fala o seguinte: pelas alternativas, ele quer saber quais são as corretas, não é um pretexto, então existe um contexto que a gente deve ler. A gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. Já está dando uma dica para você. Um aumento da temperatura do ambiente leva a um aumento do volume da gasolina. Verdade. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques não fossem subterrâneos, primeira afirmativa, você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível. Não, se você comprar na hora mais quente do dia, a temperatura faz com que o volume aumente e, consequentemente, você está levando menos massa de combustível, que é o que interessa para nós. 2. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro. Verdade, seria muito mais jogo, né? Então, com um volume menor, cabe mais massa no seu tanque de gasolina. E, número 3, se a gasolina fosse vendida por quilograma em vez de por litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido. Perfeito, seria mais correto, né? E aí, dessas considerações, se a 2 e a 3 são as verdadeiras, você tem como alternativa correta letra E. Tranquila a questão? Qualquer dúvida, procura a gente. Leia as alternativas para você direcionar a uma leitura objetiva, para você não perder tempo em resolução. Então, a pergunta, e a gente nota isso na prova do Enem, ele pula um parágrafo e apresenta as alternativas. Então, as alternativas estão em Newton, que é a unidade de força.
Então, ele vai te fazer uma pergunta relacionada à grandeza-força. Então, na hora de ler, você procura, escreve no cantinho as fórmulas e você vai ver que, naturalmente, a grandeza pedida, que é a força, vai acabar aparecendo nas suas anotações. Então, vamos lá. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldade de locomoção, é utilizada em ônibus e automóveis o elevador hidráulico. Olha aí, elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra mais larga e, dessa forma, acionar um pistão que movimenta a plataforma. Considere um elevador hidráulico, macaco hidráulico, cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior que a área da tubulação que sai da bomba, e desprezando o atrito e considerando a aceleração de gravidade local 10 metros por segundo ao quadrado, deseja-se elevar uma pessoa de 65 kg em uma cadeira de rodas de 15 kg sobre a plataforma de 20 kg. Então tá legal. Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante? Então, nessa questão, você tem uma aplicação do princípio de Pascal, né? Então, você tem dois tubos que se comunicam, você tem o mesmo fluido, e existe a condição que, se você aplicar a força de um lado, você gera uma variação de pressão que é transmitida a todos os pontos do fluido. Então, eu vou escrever que a variação de pressão que você tem na bomba é igualzinha à variação de pressão que você vai sentir na plataforma. Vamos escrever isso. Variação de pressão que você terá aplicado na bomba vai ser igual à variação de pressão que você vai ter na plataforma. E essa variação de pressão pode ser escrita como força sobre área de um lado, força sobre área do outro. Nós vamos escrever que a força aplicada na plataforma seja equivalente à força-peso. E essa força-peso vai ser dada pela massa total que está na plataforma vezes a gravidade. Então, vamos lá. A massa que você tem, 65 kg da cadeira de rodas, mais 15 kg que você tem, e a plataforma de 20 kg. Então, você vendo aí 65 mais 15, você vai ter 80 mais 20, 100 kg, vezes a gravidade, você vai ter então 1000. Com relação às áreas, ele fala para você que a área da plataforma é 5 vezes maior do que a área da bomba. Então vamos lá marcar que ele está escrito aqui no cantinho, ó, cuja área do pistão seja 5 vezes maior que a área da tubulação que sai da bomba. Então a relação que você tem é que essa áreazinha associada à bomba e a área da plataforma, e a área da plataforma vai ser 5 vezes maior. Vou botar aqui, ó, 5A. Legal? Então, como você tem A de um lado e A do outro, vou cortar os Azinhos que você tem, e eu vou ter aí, então, 1000 dividido por 5, você vai ter, então, quanto mesmo? 200 newtons, tranquilo, calmo, questãozinha tranquila, alternativa correta, letra C de casa. Bacana? E aí, pessoal, vamos lá, mais uma questão. Agora nós estamos em 2018, na questão do Enem. Tá? Não esqueça de pegar o material completo lá na nossa plataforma, hein? E na questão de 2018, é uma questão que você está vendo que você tem alternativas, que quer que você leia as alternativas a respeito de conceito, né, que vai ser aplicado, que vai ser colocado na questão. Vale a pena, nessa questão, fazer o seguinte comentário. Na aula teórica, eu falei do problema que o Torricelli tinha de tentar explicar por que a água não consegue ser bombeada de um poço a profundidade superior a 10 metros. Pelo menos não, na época você não conseguia fazer isso. Então, quando você tem 10 metros de coluna de água, você tem o equivalente à pressão atmosférica. Então, ele ia bombeando, as pessoas iam bombeando. Quando chegava a 10 metros da coluna de água, ou seja, quase saindo já do poço de uma coluna de 10 metros, a coluna não conseguia sustentar e descia. Por quê? Porque a gente sabe que para você puxar a água, você tem que gerar uma diferença de pressão, porque toda vez que você cria uma diferença de pressão, você tem uma diferença de força.
É isso que faz, por exemplo, uma panela de pressão explodir. A pressão interna é maior que a pressão externa, gera uma força de dentro para fora e ele explode. Né? Muito parecido com o que você vê em filme de acidente de avião, a despressurização. A pressão externa é menor que a interna, rompe-se um pedaço da fuselagem ou da janela, e aí a pessoa tem aquela ideia de ser sugado para o lado externo. Ele foi empurrado, né? Porque a pressão interna é maior que a externa, e isso faz com que a pessoa seja empurrada para o lado de fora. E a mesma ideia acontece quando você pega um canudinho de um suco e suga. À medida que você suga o ar de dentro do canudinho, você diminui a pressão aqui dentro, e a pressão do lado de fora aqui da água, ou seja, que a pressão atmosférica está sobre a superfície da água, empurra o líquido para dentro. Então, é essa diferença de pressão gera essa força que empurra o fluido para dentro do canudinho. Então, o Torricelli não conseguia explicar, mas depois ele conseguiu, com o advento do barômetro, que provar que ele não conseguia bombear água com profundidades acima de 10 metros, porque simplesmente não existia mais a diferença de pressão e, consequentemente, a água não poderia subir. Então, já fica o complemento da nossa aula teórica aqui. E na questão 2018, ele fala para você que talvez você já tenha bebido suco usando 2 canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que se você colocar um canudo imerso no suco e o outro do lado de fora do líquido, fazendo sucção simultaneamente ambos, você vai ter dificuldade de beber. Por quê? Você bota um canudinho aqui na boca, o outro na boca, só que um dentro do fluido e o outro fora do fluido. O que acontece é que o canudinho fora do fluido está submetido à pressão externa, que é a pressão atmosférica. E, consequentemente, ele ligado à sua boca também vai ter a pressão atmosférica. E aí, por mais que você tente sugar, né, o fluido, você não vai ter uma diferença de pressão. Ou seja, a pressão na superfície do fluido é a pressão atmosférica. A pressão na sua boca é a pressão atmosférica. À medida que não tem diferença de pressão, você não gera essa diferença de força, você não consegue sugar o fluido. Ou vai ter muita dificuldade, que é a colocação que ele faz muito bem feito. Então, vamos ler as alternativas já sabendo o que você pode esperar de uma resposta. Essa dificuldade ocorre porque a força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra de valor. Quase que ele fala que tem 2 canudinhos. A densidade do ar é menor do que a do suco, portanto, o volume de ar aspirado é muito maior que o volume de suco. Não. A velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos 2 canudos, o que é impossível com os canudos de fora, porque daí ele deve falar da densidade do ar. Então, não é novamente a ideia da densidade do ar. O peso, esse é legal, o peso da coluna de suco é consideravelmente maior que o peso da coluna de ar, o que dificulta a sucção do líquido. Não, a gente conseguiria puxar tanto o ar quanto o suco. E letra E, a pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco, sem diferença de pressão. Você não gera essa força para empurrar o fluido até a sua boca. Então, a alternativa correta, letra E. Legal? Bom, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu joinha, o seu like. Eu não sei onde está a mãozinha, mas no próximo eu boto a mãozinha. Esqueci onde está a minha buzina, que é aquela, né? Que é para você acordar, tá bom? Então, deixe seu like, curtiu, procura a gente, tá com dúvida, vem para cá, Escola Online. Esse é o nosso projeto Enem. Enem, eu não erro mais. Beijão para vocês. Até a próxima aula.